Bem, meus amigos, hoje nós vamos fazer uma postagem sobre movimentos populacionais. Movimentos populacionais é aquilo que nós chamamos de migrações. Então, o que são migrações? São deslocamentos feitos pela população. Existem dois tipos de migração, a E e a I. Migração é a saída de pessoas de um determinado território. E migração é a entrada ou chegada de pessoas em um determinado território. Então existem dois tipos de mi, E e I. As migrações, tanto E como I, elas podem ser internas ou locais e externas ou internacionais. Quando é que elas são internas ou locais? Quando elas acontecem dentro de um mesmo país. Eu tenho que especificar o território aí. Quando é que elas são externas ou internacionais? Quando elas vão além das fronteiras de um país. É a mesma coisa que eu estar dizendo quando é de um país para o outro. Por que que acontecem as migrações? As migrações acontecem por N motivos. A maior parte das pessoas que migram, que saem de um lugar para viver em outro, elas migram em busca de melhores perspectivas econômicas, em busca de melhorias econômicas. As pessoas também migram fugindo de perseguição religiosa. As pessoas migram por causa de guerra. As pessoas migram por causa de conflitos étnicos. As pessoas migram por perseguição política. Enfim, as pessoas migram por N motivos. Mas a maior parte dos migrantes migram, saem do seu local de origem para viver em outros locais, em busca de melhores perspectivas econômicas. Um exemplo clássico de migração que ora acontece aqui, que tem o Brasil como destino. Os venezuelanos, por que migram para cá? Situação econômica caótica, situação política deveras periclitante. Então é preferível vir para cá, mesmo vivendo em condições vexatórias, do que ficar no seu país, onde a situação beira a catástrofe. Tá? Então, meus queridos amigos, essas são as migrações. Tá? Originalmente falando, o Brasil é um país de imigração. Desde os primórdios, com isso eu não quero dizer que não saia gente do Brasil, principalmente agora, com a crise econômica que ora nós vivemos. Mas originalmente o Brasil é um país de imigração, de chegada. Nós vamos fazer uma análise desde os primórdios da história, a gente tem recebido gente de outros países. Nativo mesmo, aqui o indígena Tupi-Guarani. Primeiro vieram os portugueses, que fazem parte da formação do povo brasileiro. Depois vieram os negros africanos, que vieram a princípio trabalhar como escravo na lavoura canavieira, tá? Agora, a imigração patrocinada pelo governo, na expressão da palavra, ela começou a acontecer a partir de meados do século XIX. Por volta de 1850 já se presumiu uma futura abolição da escravatura. Não tendo mais a mão de obra cativa, o governo imperial sentiu a necessidade de abrir as fronteiras do Brasil para a imigração. E esses imigrantes começaram a chegar ao Brasil, vindo principalmente da Europa, que na época já era um continente relativamente saturado. E os primeiros, quando aqui chegaram, foram principalmente para o eixo centro-sul do Brasil, porque o eixo centro-sul do Brasil possui um clima parecido com o clima do local de onde eles estavam vindo, que era a Europa. Então os maiores contingentes de imigrantes europeus, excetuando os portugueses, né? Já que os portugueses fazem parte da formação do povo brasileiro, né? Portugueses, negros, africanos e indígenas que primitivamente habitavam o Brasil. Esses são os três elementos que contribuíram sobremaneira para a formação do povo brasileiro. Então, excetuando o português, quem mais veio? Dentre os principais grupos de imigrantes que vieram para cá para o Brasil, salientam-se os italianos,
Os italianos, as duas principais áreas de acolhida de imigrantes italianos no Brasil foram... nós vamos encontrar muitos italianos na região serrana do Rio Grande do Sul, Garibaldi, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Anarrés, Flores da Cunha. Aí eles introduziram o cultivo da uva. Nós vamos encontrar muitos imigrantes italianos na capital paulista, grandes contingentes em bairros como o Brás, o Bexiga. Essas são duas das principais áreas de acolhidas de imigrantes italianos. Já os imigrantes alemães, eles estão concentrados principalmente no Rio Grande do Sul, também na região serrana do Rio Grande do Sul, né? Na região serrana do Rio Grande do Sul, cidades famosas como Gramado, Canela, Nova Petrópolis, são cidades que têm um grande contingente de imigrantes alemães. Nós vamos encontrar também muitos imigrantes alemães. A principal área de acolhida de imigrantes alemães é indiscutivelmente o Vale do Rio Itajaí-Açu, em Santa Catarina, onde floresce uma indústria têxtil muito significativa para a economia brasileira, onde você vai encontrar Blumenau, Joinville, Brusque, Itajaí. São cidades famosas de acolhidas de imigrantes alemães em Santa Catarina. Outro grupo de imigrantes que veio numa quantia bastante considerável para cá, para o Brasil, foram os eslavos. Não existe esse país Eslávia. Eslavo é um povo de várias nacionalidades. Dentre os países eslavos, aqueles que mandaram o maior número de imigrantes para o Brasil foram Rússia, Ucrânia e Polônia. Os eslavos, eles concentram-se principalmente no estado do Paraná. Existe uma cidade lá no Paraná chamada Prudentópolis, onde quase todo mundo é descendente de ucraniano. No oeste do Paraná também tem muitos eslavos, poloneses, principalmente Cascavel, Umuarama, a própria Foz do Iguaçu. Se bem que Foz do Iguaçu também tem um grande contingente de imigrantes sírios libaneses. Esses sírios libaneses, principalmente libaneses, eles encontram-se espalhados por todo o Brasil, geralmente já exercendo atividades econômicas relacionadas com o comércio. Um grande contingente de imigrantes sírio-libaneses nós vamos encontrar também na cidade de São Paulo. Outros imigrantes, saímos aí um pouco da Europa, vamos voltar para a Europa. Nós vamos encontrar uma pequena imigração suíça na região serrana do Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, de Teresópolis, né? Mais recentemente, já no século XX, chegou um grande contingente de imigrantes japoneses. Esses imigrantes japoneses, eles estão localizados principalmente no estado de São Paulo, na grande São Paulo, na região de Suzano, Mogi das Cruzes. Existem muitos japoneses. Na região de Marília, de Tupã, de Bastos também, no centro-oeste de São Paulo, nós vamos encontrar muitos imigrantes japoneses. No norte do Paraná, na região de Londrina, de Maringá, nós vamos encontrar também um grande contingente de imigrantes japoneses. Em São Paulo também eles estão concentrados, os japoneses, na região do Vale do Ribeira do Iguape, onde nós até fizemos uma postagem recentemente, na região de Registro. Enfim, alguma coisa aí sobre os movimentos populacionais e alguma coisa aí também sobre a imigração no Brasil.